Olá, eu sou Márcia Belmiro, formadora e mentora de coach. E eu, depois que fiz aquele vídeo sobre tomada de decisões, continuei matutando cá com os meus botões sobre o tema. O tema é instigante. O que faz com que a gente tome boas decisões, o que nos dificulta na tomada de decisões. Então eu fui pesquisar mais, ler mais e fui buscar informações especialmente nas neurociências. E aí encontrei o ícone da neurociências atualmente, que é Antônio Damasio. Antônio Damasio, ele é diretor do Instituto de Pesquisa do Cérebro e da Criatividade da Universidade da Califórnia do Sul. E ele nos traz no livro dele, chamado O Erro de Descartes, na verdade o nome do livro é O Erro de Descartes, Emoção, Razão e o Cérebro Humano. Ele apresenta nesse livro a hipótese dos marcadores somáticos. Esses marcadores somáticos explicam que o que sentimos determina em muito nossas decisões. Isso você já sabe, até porque o senso comum costuma dizer coisas do tipo assim: as emoções não são boas companheiras para as decisões, as emoções atrapalham as boas decisões, precisamos decidir com base na razão. Isso é o que o senso comum nos diz. Damasio nos diz o contrário. Ele diz que o papel das emoções não é dificultar as decisões, e sim facilitar, gerando um contexto mais amplo, abrindo condições ao sujeito de conectar mais aspectos intangíveis e assim facilitar na obtenção de escolhas aparentemente racionais, escolhas que aparentemente são racionais, do tipo assim: quanto eu vou guardar na minha poupança para que eu possa desfrutar tranquilidade nos meus próximos anos, no final lá da minha vida? Ou que carreira eu devo seguir? São decisões aparentemente racionais. E Damasio nos diz que essas decisões aparentemente racionais, elas são muito mais facilmente tomadas na medida que a gente consegue ter marcadores somáticos. E justamente ter uma conexão de diversas emoções que nos permitam ver de uma forma ampliada diversos contextos. Numa outra ponta, eu fui lá também estudar e fiquei sabendo que no Laboratório de Computação Neural do Instituto de Ciência e Tecnologia em Okinawa, no Japão, foram feitas algumas pesquisas, e essas pesquisas saíram em 2009 numa revista chamada Nature Neuroscience. Essa revista, então, divulgou uma pesquisa que foi realizada, diversos cientistas realizaram, uma dessas várias pesquisas em que se usam os roedores, né? Essa até que não foi tão terrível, porque não houve mortandade em massa aí dos roedores, como às vezes acontece. Ensinava-se o roedor a apertar uma alavanca de tanto em tanto tempo e ele ganhava uma determinada quantidade de comida. Rapidamente isso era aprendido e ele passava a tocar o equipamento com a expectativa sobre o que ele já tinha recebido antes. A isso nós chamamos de expectativa de recompensa. E num dado momento os pesquisadores mudam a regra. Que maldade, né? Mudaram a regra dos ratinhos e passaram a entregar metade da comida que era oferecida anteriormente. A velocidade com que os ratinhos e nós humanos também atualizamos esses erros de previsão chama-se taxa de aprendizagem. Isso nos leva a ponderar nossas decisões. Com base na nossa aprendizagem, a gente consegue fazer uma ponderação se devemos continuar ou não naquele intento. Nos perguntamos: afinal, esse esforço está valendo o prêmio? Vai valer o prêmio? E aí eu queria te propor uma análise. Avalie quantas vezes isso já não se passou com você. E por conta de sua taxa de aprendizagem, você decide que determinada situação não tem mais jeito, não vale a pena, que o que você esperava era o retorno X e, no entanto, só veio Y. E você choraminga e se deixa enganar por aspectos que, às vezes,
não foram exatamente assim. Mas você conclui que a melhor decisão é deixar tal coisa de lado. Deixa isso para lá. Ou passa, então, a partir daí, a tomar decisões na vida de uma forma tão acautelada, por excesso de precaução, com receio de novamente levar na cabeça, tomar um trauletão. Coaches podem interferir nessa forma do nosso coach, dos profissionais, perceberem a forma com que eles leem as situações e questionar realmente a veracidade da taxa de aprendizagem, para que ela não se instale com base em momentos que, na verdade, o que estava acontecendo era fragilidade emocional, em que a performance não trouxe o resultado esperado, não porque um cientista estava colocando metade da comida lá, mas por outras razões. Fadiga, por exemplo, ou porque não apertamos a alavanca com a mesma pressão que nós sabemos que precisamos apertar. E por essas razões, a taxa de aprendizagem que chega até nós, esse cálculo que nós precisamos fazer para poder readequar e tomar uma decisão, acaba se baseando muito mais numa fragilidade emocional do que exatamente num fato real. E aí, muitas das vezes, por termos uma visão indevida, uma leitura indevida dessa taxa de aprendizagem, acabamos usando uma determinada estratégia errada e levamos a fonte a secar. Enfim, nesse momento, nosso aprendizado interfere na decisão de deixar para lá e não progredir, não buscar outra saída, e aí a gente desiste. E desiste antes de dar certo. Muitas pessoas, você sabe, e aliás você já ouviu diversas vezes que muitas pessoas morrem na praia, desistem antes de dar certo. A gente sabe disso, só que agora eu estou te explicando como é que isso se processa aqui dentro. O que acontece aqui dentro? Me deixa continuar falando e contando um pouquinho mais sobre o experimento dos nossos queridos ratinhos. Enquanto essa decisão se processava no cérebro dos ratinhos, e se ele deve ou não continuar, se ele deve ou não apertar a alavanca com base na taxa de aprendizagem que ele teve, o cérebro desses ratinhos estava sendo monitorado por RMF. Eu vou explicar o que é isso. Imageamento funcional por ressonância magnética. E esse imageamento levou os cientistas a concluírem que não só os neurônios dopaminérgicos são os responsáveis pelo cálculo da diferença entre a expectativa do animal sobre o que ele receberia e o que ele realmente ganhou. Eu vou explicar isso melhor. O que isso realmente quer dizer? Até então acreditava-se que por conta dos neurônios dopaminérgicos que traziam uma grande quantidade de dopamina para a corrente sanguínea, para a fenda sináptica, e era isso que realmente fazia com que você esperasse uma determinada recompensa, e isso faria com que você tomasse a decisão ou não. Na verdade, quanto maior fosse a recompensa, a tendência seria então que a gente pudesse desejar mais aquela decisão ou não. Em síntese, a análise que se tinha até então, em que só os neurônios dopaminérgicos interferiam nessa decisão, e o que se acreditava, portanto, é que o tamanho da recompensa ou do prazer era o único fator determinante pelas decisões, isso cai por terra. Com o uso desse imageamento, o que se tem de demonstração hoje é que outras estruturas, córtex pré-frontal, o cingulado anterior e outras estruturas de processamentos superiores responsáveis pela linguagem, pela ampla memória, pela capacidade de relacionar fatos, elas interferem de forma importante na tomada de decisão. São essas nobres estruturas que nos auxiliam a relacionar tantos fatores, tendências inatas, emoções, expectativas, equívocos do passado, experiências vividas, dores, características de personalidade, cultura, nossos aprendizados culturais, conteúdos inconscientes,
até chegarmos a uma decisão. Eu já mencionei sobre isso no outro vídeo, eu só estou agora juntando e conectando melhor as coisas para a gente poder compreender todos esses fatores que realmente interferem na nossa tomada de decisão. Eles acabam sendo validados, avaliados não só por conta da recompensa maior que eu quero obter, mas antes porque eu sou capaz de fazer por meio de outras estruturas que não só os neurônios dopaminérgicos, eu faço uma análise muito maior, muito mais criteriosa. Gente, isso faz a gente entender aquilo que eu também já falei em outro vídeo. Você fazer uma análise sequinha entre ganhos e perdas, vantagens e desvantagens, não faz com que o seu coach alavanque uma tomada de decisão mais rápida. E aí, é importante a gente entender que numerosos estudos, isso daí é mais uma informação que eu queria trazer para você, numerosos estudos comprovam hoje que pessoas que possuem uma lesão no lobo órbito-frontal apresentam enorme dificuldade de tomar decisões que as beneficiem. Continuamente perdem empregos, relacionamentos importantes, dinheiro, etc. Na hipótese de Damasio, essas pessoas com esse tipo de lesão, elas não constroem marcadores somáticos, ou seja, são incapacitadas de construir reações emocionais manifestas que os ajudem a antever uma decisão e suas possíveis consequências, que nos previnem, de certa forma, de resultados prováveis e catastróficos. Ora, a maioria de nós não tem lesão no lobo órbito frontal, então a gente entende que o lobo órbito frontal, ele tem grande responsabilidade na prevenção de erros e de arrependimento sobre decisões tomadas indevidamente. Nós, a maioria das pessoas sem lesão, a gente tem uma tendência muito forte a fazer análises de previsões de consequências catastróficas, porque é essa a função do lobo órbito frontal, fazer essa análise catastrófica. E aí, muitas das vezes, a gente acaba não ousando uma escolha nova, ou ao tomar uma escolha e se arrepender de decisões tomadas, ou então ficar extremamente sensível a essa taxa de aprendizagem e fazer generalizações, como se fossem verdades absolutas. Para quê? Para a gente se proteger e evitar novos enganos sem um cálculo tão preciso. É o profissional coach tendo entendimento desse andamento do nosso cérebro na tomada de decisão que poderá realmente interferir de uma forma muito positiva, muito produtiva na celeridade de tomada de decisão do seu coach e de uma forma, inclusive, muito mais efetiva e, ao mesmo tempo, mais assertiva. De que maneira? Fazendo o quê? Primeiro, ajudando o seu coach a amenizar a percepção de decisões que não levaram à concretização do esperado e hoje, de alguma maneira, está sendo percebido pelo coach como fracasso. Muitas das vezes, o fato dele não ter atingido o que ele desejava, o resultado que ele desejava, leva a uma percepção de que eu sou um fracassado. Por conta da taxa de aprendizagem, é o profissional coach tendo entendimento desse andamento cerebral que ocorre naturalmente na tomada de decisão, que poderá ajudar o seu coach a ter uma celeridade de decisão e uma qualidade de decisão maior. De que maneira? Primeiro, amenizando a percepção do coach de decisões que não levaram ele à concretização do que era esperado e que talvez esteja sendo percebido como fracasso. Outra forma que ele pode auxiliar, revisitando determinados cenários onde ocorreu o contrário, onde ele
tomou uma decisão contrariando até a taxa de aprendizagem e se saiu bem. É legal, porque você reforça que muitas das vezes tem uma leitura enviesada por conta de uma taxa de aprendizagem que foi dolorosa e que foi sofrida, e ele pode, e ainda assim ele se saiu bem. Levar o coaching a identificar os seus marcadores somáticos. Lembrando que marcadores somáticos são as manifestações emocionais expressas fisicamente, que se por um lado interferem positivamente para que melhores decisões sejam tomadas, por outro lado, podem nos levar a crer que determinada decisão é perigosa, demais ou improvável de acontecer. Os nossos marcadores emocionais, eles podem nos levar a esse grau de sensação, nos levando, nos iludindo frente a certas dificuldades como intransponíveis. O nosso cérebro, ainda temos muito para aprender sobre ele. E fazermos essas conexões entre o que a neurociência descobre e como que isso se aplica na vida prática da gente, dos nossos coaches. Inscreva-se no meu canal do YouTube, Márcia Belmiro, e continue acompanhando as minhas descobertas, os meus estudos, as minhas miravolações aqui, para que a gente possa crescer, todo mundo possa evoluir e compreender melhor como pode auxiliar melhor seus coaches, seus filhos, seus alunos. E também esse meu vídeo vai se transformar num podcast para quem prefere, para quem consegue baixar mais facilmente. Então, em breve você vai ver também, ouvir também esse conteúdo num podcast. Ok, sucesso e felicidades!